Cleiton Rodrigues retornando com mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento web com PHP e MySQL. Vamos agora já partir diretamente para o PHP. Hoje vai ser a aula introdutória. Eu havia dito que na aula anterior nós iríamos, fazer mais umas aulas de CSS, mas o que já foi passado de CSS para o básico aqui do curso já é o suficiente. Essa parte de layout eu vou deixar lá para o projeto final, a gente vai entrar. Então, sem mais delongas, nós vamos aqui abrir o terminal. Eu tenho aqui os arquivos que foi codificado, na parte, a parte 1 do curso. Eu vou chamar essa parte agora de parte 2, que é a parte do PHP. Na primeira nós vimos HTML, o JavaScript e CSS. Então, vamos criar aqui um diretório. Com o comando mkdir aqui, vou criar o diretório PHP e vou entrar dentro desse diretório aqui com o comando cd. E aqui eu vou criar com o comando vim, vou criar o arquivo intro.php. Então aqui nesse arquivo que nós vamos entrar com as codificações. Em relação ao início aqui do PHP, eu não vou falar sobre o histórico do PHP, como quem criou, quando foi criado, não. Porque isso aí eu creio que digitando aí no Google isso, você vai achar várias fontes que vão passar informação, inclusive até as fontes oficiais, Então aqui nós já vamos passar para a parte que importa. Vou comentar aqui primeiro sobre a extensão. Vou colocar as extensões que podem ser salvos os arquivos PHP. A extensão mais utilizada é essa. Então você criou um arquivo igual eu acabei de fazer lá, vim.php. Essa aqui é a extensão de arquivo, salva um arquivo PHP. Temos a extensão também .class.php. É o arquivo que contém um programa PHP com uma classe, contendo, na realidade é contendo, vou até colocar aqui, contendo uma classe. Então tá. Outra extensão que pode ser utilizada é essa aqui, ó, .inc.php. Ela é um arquivo, O arquivo que é salvo com essa extensão aí, ele é um arquivo PHP a ser incluído em outro. Ou seja, se você for rodar ele diretamente com essa extensão .inc.php, normalmente a gente não coloca os arquivos que estão salvos lá dentro. Ele não funciona bem como um programa PHP. Ele é para ser incluído dentro de outro. Então eu quase não utilizo isso aí não. Tem muitas pessoas que utilizam esse formato aí, eu já peguei até algumas didáticas aí. Ele é incluído para colocar constantes, aqui, ó, a ser incluído. Deixa eu falar, a ser incluído. Pode conter constantes ou configurações. Configurações de acesso a um banco de dados, por exemplo, seria uma que poderia entrar dentro desse arquivo. Outras extensões mais antigas, aqui eu vou colocar aqui, ó, outras extensões que você pode estar em alguma pesquisa ou algum tutorial mais antigo, você pode achar outras extensões, eu vou colocar outras extensões mais antigas, que também faz parte do programa PHP, que é o .php3, .php4 e .phtml. Esse primeiro aqui é o PHP na versão, vou colocar aqui, ó, na versão 3. Esse outro aqui foi quando foi lançada a versão 4, utilizava-se esse aí para delimitar, para informar que era um programa PHP na versão 4. E esse aqui é um arquivo PHP contendo código PHP e HTML junto. Naquela extensão hoje, eu creio que desde o PHP finalzinho, assim, uma das atualizações do PHP 4 já pode ser utilizado código PHP com HTML misturado tranquilo. Então a gente não precisa de utilizar essas extensões PHTML, por exemplo. Então o mais utilizado mesmo na realidade é essa aqui, ó. Essa primeira aí é a extensão mais utilizada. E eu, por exemplo, só utilizo essa extensão. De vez em quando eu crio alguma classe, eu gosto de usar essa aqui também, ó, .class.php, mas o restante, esse de include, esses mais antigos aqui a gente não utiliza. Aí saindo da parte de extensão, vamos entrar aqui para os delimitadores. Os delimitadores PHP, eu já vou até colocar aqui para a gente colocar o código PHP. É feito através desse comando aqui, ó.
Então é o sinal de menor, precedido do ponto de interrogação, o PHP junto, e no final a gente coloca outro ponto de interrogação com o sinal de maior. Então, qualquer código que venha contido aqui entre esses delimitadores, ele é entendido como código PHP pelo navegador, mas principalmente pelo servidor que vai processar o arquivo, porque os programas PHP eles devem estar dentro de um servidor web, cujo qual está já configurado com o PHP, né? Então o programa PHP ele tem que estar configurado junto com esse servidor para conseguir processar. Deixa eu até comentar aqui isso aqui é para ser comentário. Deixar tudo comentado porque prontinho. Quando a gente for testar ali algumas, daqui a pouco nós vamos testar alguns comandos, né, do PHP. Então tá aí. Então delimitadores. Qualquer código que for válido entre esses delimitadores, ele vai ser interpretado pelo servidor e pelo navegador como código PHP, né? Então fica aí. Você pode ver que quando a gente fazia lá o HTML, no código HTML, que é marcação de texto, geralmente ele tem tags, né? É bem diferente. Você pode ver que cada tag ela fica entre esses delimitadores aí, ó, de maior e menor. Já o PHP pega, né, o delimitador maior e menor, porém tem os dois pontos de interrogação e o primeiro com um PHP contido, né, após ele. Então a diferença é essa. Não é uma linguagem de marcação, é uma linguagem de programação mesmo. Já o HTML é uma linguagem, mas de marcação de texto, né? Então vamos dar continuidade aqui. Nós já vimos as extensões, os delimitadores. Agora vamos passar para a parte aqui de comentários. Bom, comentário, como vocês podem perceber, né, nós temos aí o comentário de múltiplas linhas, que é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui comentários, só para deixar mais explanado direitinho. Comentário aqui em PHP, nós podemos fazer os comentários de uma linha. Esse aqui é um comentário de uma linha, né? Nós temos também esse outro comentário aqui, que é comentário de uma linha também. E esse aqui são comentários aqui, vou até colocar desse jeito aqui, ó. Comentário de múltiplas linhas. Comentário de múltiplas linhas. Então, são esses três tipos de comentário que a gente pode fazer: o barra barra junto, o hashtag aí, e o barra barra com dois pontos, dois asteriscos juntos, né? Então a gente tem algumas pessoas que gostam de fazer assim, ó. Eu até em alguns casos eu comento de jeito para ficar bonitinho, ó. Cada linha você vai colocando. Tem alguns editores que já vêm com esse formato aqui de comentário. Quando você começa a fazer, ele autocompleta, né? Pode ser feito assim, ó, mas eu vou deixar o padrão, que é os dois, né? O que importa são esses dois aí para delimitar que é comentário. Aí o programa, quando você processar lá o arquivo, fazer a chamada dele, tudo que tiver entre ou na frente, né, no comentário de uma linha, ou entre essas duas barras com os asteriscos, vai ser considerado como comentário. Então ele é ignorado, não faz o processamento. Mesmo que sejam comandos PHP, aí dentro não pode. A única coisa que não tem como comentar é isso aqui, ó. Se eu for tentar, por exemplo, aqui, ó, comentar o ponto de interrogação aqui, ele já vai dar erro. Por quê? Porque isso aqui é um delimitador, então não tem como. Então deu erro aqui, ó. Aqui eu fechei e esse aqui sobrou. Então não tem como comentar delimitadores, tá? O restante da sintaxe do PHP pode ser comentado, mas os delimitadores ele não pode ser comentado naturalmente, porque é o que delimita o código. Agora nós vamos ver aqui os comandos de saída, né? Comandos de saída são os chamados de output. Nós temos aí, o primeiro comando é o echo. Eu vou explicar cada um deles aqui. É o print, tem o var_dump, isso aqui é comentário para vetores, né? Vetor ou arrays. E tem também o printr. Eu gosto de utilizar muito o printr quando eu estou fazendo testando o código, né? Aí eu uso bastante esse printr. O echo é o seguinte, ó, vamos supor, já vou até testar aqui agora e mostrar para vocês. Vamos supor que eu quero imprimir uma frase, ela vai se chamar assim, ó, alô mundo. Alô mundo. Então eu posso colocar aqui dentro do echo. Vou salvar aqui, vamos fazer a chamada lá no que nós já estamos agora
o diretório PHP e o programa é intro.php. Então tá aí, ó. Alô mundo. Se você olhar aqui o código fonte, você vai perceber, tirar aquela seleção aí. Olhando aqui o código fonte, a gente percebe que foi impresso simplesmente uma linha aqui, né, de texto. Não tem código HTML, não tem nada, porque o PHP ele processa lá dentro, juntamente com o servidor, ele faz o processamento, o servidor devolve para o navegador simplesmente o resultado que o PHP processou. Esse comando é que ele imprime um texto, então o texto tem que estar contido entre aspas duplas ou aspas simples. É simples, né? Até vou colocar aqui, ó. No print eu já vou colocar que você pode ver que ele faz também. Pensa um pouquinho, deixa eu voltar aqui. No print é o seguinte, print aspas simples, pode ser aspas simples ou duplas, né? Vou colocar um alô mundo aqui também. Só que aqui, para não ficar colado um com o outro, a gente pode colocar tags HTML aqui dentro. Vou colocar um BR para fazer uma quebra de linha. Vai fazer uma quebra de linha aqui. Aí. Agora nós temos dois alô mundo. Esse último aqui, inclusive, ficou faltando exclamação. Tá lá. Então, olhando aqui, agora a gente vai ver na sintaxe do código fonte que tem um BR. Se eu quiser identar isso aqui, essa saída, aí eu volto aqui no código fonte, eu faço isso aqui, ó. Se eu quiser que cada comando caia uma linha, eu ponho a barra invertida com um N lá entre a aspa dupla ou a aspa simples, né? Aspa simples. Então, vamos olhar lá. Voltando aqui. Aí vamos olhar aqui o código fonte. Aí tá aí, ó. Se eu quiser que fique embaixo, eu ponho que o PHP interpreta que ele entende que aquele ali, você quer que o código seja mostrado na linha de baixo. Ele não faz quebra de linha. Quebra de linha é o BR que faz, mas o barra invertida N ele faz uma quebra de linha para o código fonte, né? Então o código fonte ele vai aparecer desse jeito aí. Então dando continuidade aqui, agora nós vamos para o var dump. O var dump é o seguinte, vamos supor que eu tenho um vetor aqui. Um vetor de, vou chamar ele de carros. Não, deixa vetor. Eu coloco array. Pra vocês entenderem como que se aplica aí. Aí eu quero colocar aqui um Fusca. Vou colocar aqui uma Brasília, só carro bom, só carro antigo. Brasília. Vou colocar também um Toyotão, que é esse Toyotão antigo, Toyota, né? Tá bom, esses três aí já dá. Ah, pera aí. Só voltar aqui. Tem que aplicar o comando, né? Então o comando aí você pega o var dump. Ele vem aqui na sequência, o var underline dump. E aqui dentro eu coloco a variável vetor, que ela carrega dentro dela aquele array com 3 posições, né? Vamos olhar lá o resultado que vai dar. Então tá aí, ó. Você pode perceber aqui, ó. Deixa eu só colocar uma quebrinha de linha aqui, porque toda vez eu tenho que lembrar de colocar, senão vai ficar código colado um com o outro. Vou colocar um BRzinho ali pra gente ver o resultado mais indentado. Aqui, ó. O que o var dump faz? Ele pega aquele vetor, ele explana muito bem o vetor, ó. Ele é um vetor com 3 posições, cada posição é identificada por um número de padrão, começa do 0, então é 0, 1, 2, 0, 1 e 2, ou seja, 3 posições, e cada uma das palavras vem a quantidade de letra nelas, ó. O Fusca tem 5, Brasília tem 8, Toyota tem 6. Então ele é um array bem explanativo. Já o print R, que é esse de baixo aqui, ó, eu vou fazer até a mesma cópia aqui. Deixa eu só subir aqui, copiar isso aqui, ó, y2, y, e vou colar aqui. Aí eu faço aqui a edição. Vou deixar o vetor eu nem precisaria, né? De bobeira que o vetor não precisa não. Tiro o vetor, porque já está declarado lá em cima, eu vou utilizar o mesmo. Então aqui eu só coloco o comando, ó. Eu troco pelo print R, print underline R. Então ele vai fazer também semelhante ao que o var dump faz, porém ele não é tão explanativo. A sintaxe dele é melhor. Deixa eu só fazer um detalhe aqui antes. Vou colocar aqui um echo br aqui, echo br, só para dar um pulinho, não ficar colado.
Então vamos olhar aí, ó. Tá aí, ó. Você vê que é bem mais simples. Olha, ele põe as 3 posições e identifica elas pelo número. O 0, 1 e o 2. Não tem, não mostra quantas posições que tem. Aqui já mostra, ó. O Vardamp lá em cima ele é mais explanativo. Isso aqui eu prefiro trabalhar com isso. Se eu quero ver só a posição e o valor, não importa para mim o restante. Mas se for aí do seu caso e querer utilizar, pegar mais detalhes, né, você pode usar o Vardamp. Então os comandos de saída do PHP são esses aí. Os mais utilizados são esses, né? Agora nós vamos passar para variáveis, né? Vamos ver as variáveis aqui em PHP. Variáveis. As variáveis nós temos aí um exemplo. Para me declarar uma variável, eu até já fiz ali o vetor, né? Uma variável nome, por exemplo. Vou colocar aqui o meu nome. Eu posso colocar entre aspas simples ou duplo. Então vou colocar aí Clayton. E vou colocar a variável sobrenome. Sobrenome. Eu coloco meu sobrenome aqui, ó, da Silva Rodrigues, né? Então tá, e para mim imprimir eu uso o comando de saída, o eco, por exemplo, coloco em aspas duplas o nome junto com a variável sobrenome. Pode colocar um do lado do outro aí, ó, sem confusão nenhuma. Aí, deixa eu só colocar aqui um BRzinho aqui também para não ficar coladinho lá, né? Opa. Vamos lá. Então tá aí, Clayton da Silva Rodrigues. Olhando no código fonte, eu só consigo ver que me foi enviado o que? O BR, né, que faz parte da sintaxe, tudo tá aparecendo aí, mais o texto. Então, o resultado que vem aqui no código fonte, o navegador não mostra o código em PHP. Umas dicas sobre variáveis, né, muitas pessoas já sabem, é não iniciar a variável com número, não deixar espaço em branco, por exemplo. Se eu quisesse colocar aqui, ó, um exemplo de variável que é inválido, seria isso aqui, ó. Se eu chegar e declarar uma variável, em PHP, para declarar uma variável, a gente precisa sempre colocar o cifrão. Então colocou o cifrão, por exemplo, se eu coloco o nome do pai, já é uma variável inválida. Por quê? Não pode ficar separado, porque aqui o PHP já pegou uma palavra reservada, que é o do, e o pai ficou no texto. Então o único variável que seria aqui era o nome mesmo, o restante não faz parte. Não utilizar número, né? Olha lá, ó, no começo da variável já deu erro também. Outra coisa, espaço em branco não, caracteres especiais, por exemplo aqui, ó. Se eu coloco aqui, por exemplo, nome, né? Aí eu quero colocar aí um arroba, já dá problema lá, a confusão que deu. Então, evitar, por exemplo, arroba, percentual, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, tudo isso aí não utiliza, não. Chaves, aspas, né? Barra invertida, o E comercial. Então, nada disso é bom estar utilizando por nome da variável, né? Então, eu já mostrei ali como, ó, um exemplo bom de fazer variável, por exemplo, código do cliente, código do cliente. Legal, você pode fazer assim. Você pode fazer código do cliente com os iniciais em maiúsculas, não a primeira, o restante, né? Sempre bom trabalhar com minúsculas, né, em nome de variáveis. Então aí são variáveis válidas, ó. Exemplos de variáveis válidas. Outro exemplo aqui que a gente pode estar dando. Outra coisa também, igual eu já havia falado, as variáveis em PHP, por exemplo, considerado como string, você colocou aqui, eu posso colocar em aspas simples, igual eu já mostrei, ou dupla. Então, tem diferença. Por exemplo, se eu pegar aspas simples aqui, ó, nome, e eu colocar lá, deixa eu ver, nome final, vamos colocar assim, só para considerar, nome final. E eu vier aqui e colocar aqui entre aspas simples, nome, olha o que vai acontecer aqui, ó. Dá uma olhadinha, vamos imprimir lá para a gente ver. Eu vou pegar o valor de nome aqui de cima, eu joguei para nome final. Vamos ver o que vai acontecer lá no navegador. Só ver aqui, ó. Aí, ó, acabou não mostrando nada. Pera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Tem que colocar o comando de saída, né? Eu não coloquei. Echo nome final. Vamos ver lá. Aí, por que apareceu assim, ó? Quando você declara uma variável
e já põe automaticamente que ela é do tipo string, né? Porque eu coloquei aqui o valor de nome lá em cima é string. Então eu joguei ela aqui dentro de aspas simples. Nesse caso aqui o PHP não vai identificar, não vai ler o conteúdo da variável, ele vai ler a variável. Agora se eu coloco com aspas duplas, aí ele vai ler o valor da variável. Pode ver que até a cor fica diferente. Ó. Olha lá para você ver. Ó. Tanto é que quando eu bato aqui, ó lá, apareceu Clayton aí. Ó. Tava variável o nome, né? Então é um outro detalhe que a gente tem que estar observando esse daí. Quando você for querer imprimir o valor de uma variável, você imprime e ela do tipo string ou qualquer outro tipo, você imprime com aspas duplas no comando. Aliás, atribui ela com aspas duplas ou imprime aqui com aspas duplas. Eu poderia fazer assim, ó. Eu coloquei ele em cima ali, ó. Posso fazer assim também, ó. Coloco o nome e aqui embaixo eu coloco aspas duplas. Ele vai me imprimir o valor. Pode ser feito assim também, ó. Daquele jeito lá eu desço, lá. Imprimir o valor. Agora, se eu coloco com aspas simples, ele vai me imprimir o nome da variável. Tanto é que até a cor muda lá. Ó. Ele entra como se fosse um texto e não o valor não reconhece como valor da variável. Olha lá, nome final. Tá vendo? Então a gente pode observar isso aí. Na realidade não é nem não tá certo, nome final. Então, ele lê o conteúdo que estava aqui dentro. Ele não lê a variável, tá? Então fica essa dica aí. A gente pode usar com aspas simples, aspas duplas, né? Porém, quando é para imprimir o valor de uma variável, ela deve estar contida entre aspas duplas para que seja lido o valor dela e não a própria variável. Agora existe um outro detalhe aqui também que é importante a gente falar sobre variável, é o seguinte, existe a variável da variável. Por exemplo, eu declaro uma variável chamada variável. Aí eu vou colocar pode ser simples mesmo, nome. Coloco aqui, ó, nome. Beleza. Aí aqui embaixo eu pego um cifrão, coloco na frente da variável novamente, aí fica 2 cifrões em frente da variável e declaro um valor X. Vou colocar aqui o valor de Maria. Maria, por exemplo. Aí eu vou pegar aqui embaixo e eu vou colocar assim, echo, no caso variável, não, vou colocar nome, que já tem um nome lá em cima, né? Vou colocar nome 2. Nome 2. Aí eu pego e faço assim, ó, echo, variável, nome 2. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Só dar uma olhada ali para vocês verem. Aqui apareceu Maria. Por que apareceu Maria? Quando eu declarei a variável e atribuí a ela esse valor aqui, ele entra como valor da variável. Mas quando eu pego essa mesma variável, coloco o cifrão na frente e adiciono um outro valor, eu estou fazendo assim, eu estou pegando essa variável, passando para ela esse valor aqui como o nome dela. Então ela vai ter duas alocações de espaço no computador. Um para a variável e outro para a variável da variável que vai ser o nome. Aí quando eu coloco para imprimir variável echo nome 2, passa a ser o nome dessa variável aqui, passa a ser nome 2 e o valor Maria. Por isso que ele imprimiu para a gente aí Maria. Então isso aqui é chamado de variável da variável. Agora um outro ponto importante aqui é o seguinte, ó. Vamos ver um detalhe aqui. Aqui, ó, quando a gente atribui uma variável a outra, sempre é criada uma nova área de armazenamento na memória. Eu vou mostrar esse exemplo aqui para vocês. Aqui, ó. Agora já vamos passar para valor. Né? Deixa eu comentar isso aqui. Por exemplo, eu declaro uma variável como variável A. Atribuo ela o valor 5 e a variável B. E atribuo ela o valor da variável A. Então o que vai acontecer aqui? E aí embaixo eu pego e coloco variável B igual a 10, né? B igual a 10. Aí eu vou colocar echo A e echo B. Aqui, ó, echo, comando de saída variável A e echo variável B. Deixa eu só fazer um outro echo aqui para um BRzinho, para não ficar tudo colado igual tá lá em cima. Então nós vamos ver aqui, ó, imprimindo. Aí nós vamos ter aqui, ó, imprimir nós vamos ter, não coloquei o BR, né, ficou 5 e 10. Deixa eu fazer o seguinte, não vai ter jeito não. Ah tá, ficou faltando um pontinho aqui no final, mas mesmo assim, deixa eu
usar uma concatenação, mas mais para frente eu explico o que é isso aqui. Pra não, na verdade não é nem aqui, na outra ali de cima, que eu concateno e coloco aqui, ó, BR. Vamos lá. Então tá aí, ó, tenho 5 e 10. O que eu fiz? Eu criei a variável, olha aqui no código fonte, não, aqui no nosso código fonte aqui. Eu criei duas variáveis, no caso aqui o nome dela, e dei o nome delas de A e B. Para A eu coloquei 5 e para B eu atribuí o valor de A. Se eu fosse imprimir aqui, nesse espaço aqui, ó, o eco, aquele eco que eu imprimi ali, deixa eu até copiar ele aqui. Y2, Y. Vamos colar aqui, ó. Se eu considerar essa impressão aqui antes dessa atribuição de valor à variável B, eu vou ter 2, 5. Mas como aqui eu atribuí a B o 10, aí ele perdeu ele deixou de ter aquele valor que era 5 e passou para o 10. Então é que a gente... Deixa eu imprimir aqui novamente, você vai ver, ó. Vocês vão ver aqui que vai ter aí, ó, 5 e 5. Deixa eu ver se o negócio aqui é com A, é com B. É com B. Ele tem que aparecer o A e o B. Ah tá, o outro tá aqui em cima, faltou só um comandinho aqui, tá aqui, ó. Então nós temos os dois primeiros valores 5 e na segunda impressão 5 e 10, porque a variável B recebeu o valor de 10, então ela deixou de ter aquele valor e passou para ter esse. Agora, se eu quiser vincular as variáveis para que elas permaneçam tendo o mesmo valor, eu faço isso aqui, ó. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou referenciar aqui dentro, aqui antes dessa atribuição do valor da variável A para B, eu vou colocar o E comercial. Esse E comercial ele vai vincular uma variável a outra. Tanto é que aqui nesse primeiro aqui, ó, vai continuar 5, 5, mas embaixo os dois vai ser 10 agora. Deixa eu só colocar um BRzinho ali antes. Fazer um E com BR aqui, porque o negócio tá feio ali, tá ficando ruim de ver. BR, beleza. Vamos voltar lá, aí, tá aí, ó. O que aconteceu? Por que ficou 10 e 10? Quando eu utilizei o cifrão aqui, cifrão não, o E comercial, eu fiz uma vinculação, além da atribuição do valor de variável A para B, teve uma vinculação entre as duas. Então, quando uma recebe uma alteração que o B recebeu aqui de 10, ó, o A automaticamente recebeu devido a essa vinculação. Tanto é que antes de colocar esse comercial, vocês perceberam que na impressão o A continuou sendo 5, mesmo depois da atribuição de 10 para o B. Mas depois que você adiciona, em alguma ocasião pode ser importante utilizar isso daí. Falando, eu não quero que uma variável perca a referência da outra, né? Foi referenciado o valor de um para o outro e aqui eles não perdem mais, ficam vinculados. Isso é vinculação de valor para a variável, né? O que nós vamos falar aqui mais agora aqui? Vou falar sobre o tipo booleano. Vamos entrar em tipos agora. Vou falar agora sobre tipo booleano. Os valores booleanos podem ser dois, né? O true e o false. Então a gente pode colocar assim, ó, true, que é verdadeiro, ou false, que é falso. Um exemplo aqui, vou declarar uma variável aqui, ela vai se chamar exibir nome, vai ser igual a true. Então ela recebeu o valor booleano de true. Aí aqui embaixo eu vou fazer um teste condicional. Vou colocar aqui, ó, se exibir true, se exibir nome, que ele não referencia nenhum valor, ele vai automaticamente ser verdadeiro, né? Porque ele já pegou, essa variável já veio com valor booleano de verdadeiro. Então, se exibir true, ele vai fazer uma impressãozinha aqui, ó. Vou colocar echo Cleiton da Silva, só Cleiton, vou ficar mais rápido aqui. Então, vamos ver lá se vai imprimir meu nome no finalzinho. Lá. Imprimiu. E o BRzinho sempre faltando, né? Aí fica ruim da gente ver lá, deixa eu colocar aí. Tá lá, ó. Então imprimiu. Agora se eu vou aqui e pego e altero aqui esse valor de booleano para false, então ele já deixou de ser verdadeiro, de ter aquele valor booleano de verdadeiro, ele não vai ser impresso mais o nome. Porque aqui ó, eu coloquei no teste condicional se exibir nome. Quando coloca assim e não referencia nada, quer dizer que é verdadeiro. Agora se eu pego aqui e faço assim também, ó, volto lá para o valor de true, que ele é verdadeiro.
e eu venho aqui e faço assim, ó, tem duas formas. Tem essa aqui do ponto de exclamação na frente da variável, por isso que não pode ser utilizado por nome de variáveis. Ele vai fazer o que? Ele vai falar assim, ó, se exibir nome for false, imprima. Como ele não é falso, ele não vai imprimir o nome lá de novo, vai continuar sem imprimir. Entendeu? Ou posso fazer assim também, ó. Posso vir aqui e fazer assim, ó. Colocar com o igual na frente para testar se o valor é falso. Posso colocar assim também, ó. Se for falso, ele também não vai imprimir. Só que como ele é true, ele também não imprime. Aí o que eu faço? Agora que se eu mudar o valor, ele já vai imprimir para mim, né? Agora ele imprime, ó. Por quê? Então isso aí são testes de valores booleanos, que são dois, né? Deixar só isso aqui do jeito que estava mesmo no início. Fazer o teste. Então tem essas formas aí da gente fazer testes condicionais com valores booleanos, né? Beleza, agora o que nós vamos ver aqui? Outra forma também de testar essa questão do valor booleano seria assim, ó. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou declarar uma variável chamada umidade e vou atribuir a ela o valor de 91, valor numérico. Aí eu testo aqui, aí eu declaro outra variável que vai se chamar vai_chover, tipo, vai chover. Aí vai chover, já recebe aqui referenciada a ela umidade. Se ele faz um teste aqui, ó, se umidade for maior que 90, aí ele vai ser true, né? Então, obviamente ele é true. Deixa eu colocar ponto e vírgula aqui. Aí ele sendo true, aqui no teste, ele vai fazer uma impressão para mim. Aí aqui eu testo, né? Eu vou testar aqui o seguinte. Eu vou testar se vai chover é verdadeiro ou não. Se ele for verdadeiro, ele vai imprimir para mim que vai chover. Vou colocar com impressão aqui, ó. Se vai chover, eco está chovendo. Coloca assim, está chovendo. Porque a umidade está tanta, né, que começou a querer cair uma chuvinha. Parece que, deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado aqui. Ah tá, ficou faltando aqui, beleza. Então vamos ver aqui. Fazer o teste aqui, voltando aqui, ó. Teve algum erro aí, peraí. Deixa eu ver aqui se exibir nome, true, umidade igual a 91, umidade tal, se vai chover. Ah tá, ficou faltando um ponto e vírgula aqui, ó. Finalzinho aqui não pode ficar faltando não, isso aí faz parte da sintaxe. Então tá aí. Aqui, ó, está chovendo, ó. Deixa eu só... Por quê que ocorreu isso daí? É o seguinte. Eu declarei uma variável com valor de 91 e aqui eu declarei outra variável já testando. A gente tem que colocar dessa forma aqui, ó, testando que se umidade é maior que 90. E a umidade está declarada lá em cima. Como o valor é maior que 90, já testou e retornou o valor booleano true. Então imprime, está chovendo. Agora se eu vier aqui, ó, e alterar aqui para, por exemplo, 90 que seja, né, que tem que ser maior, ele já não vai mais imprimir aquele valor para mim mais. Saiu, está chovendo, né? Agora voltando para o 91, ele já imprime novamente. Está chovendo. Então é isso daí, é assim, muita gente já sabe disso aí, eu creio que está vendo até às vezes a pessoa quem já tem contato com lógica de programação, ou já programou outras linguagens, isso aí é o básico, né? Então nós testamos isso daí. Agora nós vamos ver aqui o tipo numérico, né? Variáveis do tipo numérico aqui em PHP. Não tem muita diferença, é basicamente a mesma coisa. Então vamos colocar aqui, ó, tipo. Coloquei o tipo booleano, vou colocar o tipo numérico. Rapidinho aqui para não demorar. Então vou declarar uma variável com nome, aliás, vou declarar aqui o tipo decimal. Temos o decimal, então vou colocar a variável D, vai ser igual a 1, 2, 3, 4, tipo decimal. Temos o tipo também número negativo. Número negativo. Como que vai ser o número negativo? Nós vamos declarar aqui, ó, número n, vou chamar ela de nn, e vou atribuir só, simplesmente coloco aqui o menos na frente. Então já ficou sendo número negativo. Agora vai ter outra variável aqui que é do tipo octal. A octal ela entra para referenciar que é octal, coloco chamar de variável O. É só a gente preceder com o zero. Então fica 0, 1, 2, 3. O zero ele é entendido, né, como ele
referência a um número decimal, octal. E na sequência nós vamos ter o hexadecimal. Hexadecimal, isso aqui é só para mostrar que não tem muita... Na realidade, isso já é teoria dessa parte numérica, né? Vamos colocar que variável hexadecimal H. Então H pode ser o 0, X, 1 e A. E temos também ponto flutuante. Ponto flutuante. Aí colocar assim, PF. Só colocar 1.234. Então aí já é variável do tipo ponto flutuante, né? E para finalizar, notação científica, né? Notação científica. Finalizar essa parte aqui. A gente coloca aqui notação científica, NC. 4. Colocar 4E23. Fica um pouquinho diferente que a notação científica, né? Então tá aí. Esses são os tipos numéricos, né? Que a gente mais utiliza, pode ser mais utilizado dentro da sintaxe também do PHP. Agora nós vamos ver o tipo string, que já foi falado ali, né, anteriormente. Já foi mostrado também na realidade. Então a variável do tipo string, ela pode ser feita daquela forma, por exemplo, que é o nome, pessoa, coloca aqui pessoa. Pode ser com aspas simples, né, pessoa fulano de tal, né. Gosto de usar esse fulano de tal aqui. Aqui tem o pessoa 2. Aí em aspas, filho do fulano de tal. Filho do fulano de tal. É a pessoa 2. Então, vocês são formas de criar e atribuir valores, né, com aspas simples e duplas. Aí nós temos o tipo array, que já foi mostrado lá atrás também, né? Nós utilizamos naquele exemplo lá do comando de saída, né, tipo array. Então, tipo array é, por exemplo, uma variável, por exemplo, de carros, igual eu fiz lá, né, carros. Você declara o array aqui na frente, simplesmente só para dar mais uma fala. E aqui você coloca o nome dos carros, né? Por exemplo, Corsa, coloca um Palio, e o Gol, um exemplo. Então isso aí é uma forma de array. Aí você pode imprimir, utilizar o comando, por exemplo, com eco aqui, ó, pega o carro, só pega a posição 2, né? Então o que vai aparecer para mim lá? Deixa eu só colocar antes aqui, aquele famoso BRzinho, quebra de linha. Então tá aí, vamos ver o que vai imprimir lá pra gente lá. Aí olhando ali, tá aí, Gol, porque o Gol tá na posição 2, começa de 0, né? 0, Corsa é 0, Palio 1 e Gol 2. Então isso aí é o tipo array. Agora o tipo objeto. Tipo objeto, eu só vou mostrar como faz, porque nós não vamos trabalhar com orientação objeto nesse curso. Talvez eu até mais para frente, na sequência, posso fazer um curso de PHP orientado a objeto. Aí a base vai ser esse e o objeto a gente já pega direto já na parte. Então, do tipo objeto é o seguinte: primeiro eu preciso de criar uma classe. Então, eu vou criar uma classe aqui, vou chamar ela de class computador. Aí é bom usar letra maiúscula. Classe computador. Classe computador criada. Aqui dentro eu vou atribuir vou declarar uma variável. Utiliza a palavra reservada var, igual eu fiz lá com o JavaScript, né? Então declaro uma variável, o nome de CPU, e crio uma função aqui, só para fazer o teste. Função ligar. Função é bom colocar com letra minúscula também. Aí a função ligar vai fazer o seguinte, ó. Ela só vai imprimir uma linha aqui, ó. Uma linha de uma frase, né? Ligando o computador. Ligando o computador A. Aí eu coloco entre colchetes uma referência this. Aqui é uma referência de orientação a objeto, referenciando a variável que foi declarada lá em cima, ó, CPU. E aí aqui fora eu coloco 3 pontinhos. Então aí para mim utilizar isso aqui, para mostrar como que funciona o sistema do objeto, eu declaro aqui um objeto chamado de obj mesmo, objeto. Aí eu crio uma instância de computador, que é aquela classe que eu criei ali, computador, new computador, ou pode ser assim também, ó, tanto faz. No PHP nem precisa. Tem algumas linguagens que você não colocar, ele dá erro. Isso aqui pode ser assim, ó, mais simples, né? New computador. Aí o objeto vai setar um valor para CPU através dessa
setinha aí, ele seta um valor. Aí eu coloco esse valor de CPU, que não foi declarado anteriormente ali, né? Coloquei ele a 500 MHz. 500 MHz. Tá aí. E aqui embaixo eu pego o objeto e utilizo a função ligar. Faço uma chamada a ela. Como eu já setei o valor agora, barulheiro. Aí aqui vai ser trocado, ó. Essa parte está de CPU, vai entrar o valor que eu declarei aqui em cima. Vamos fazer o teste lá. Vamos ver lá. Então tá aí, ó. Deixa eu só colocar um BR ali de novo. Ficar bem aqui, ó. Não, pera aí, na própria função eu posso colocar esse BR. Coloco aqui, ó. Na própria função já coloco. Então tá aí, ó, ligando o computador a 500 MHz. Até essa parte aqui, ó, lá no eco já estava declarado, né? E essa aqui foi entrada dinamicamente através da instância e da parte onde eu pego o objeto aqui, ó. Essa variável obj ela é uma instância de computador, setou para a variável CPU, que faz parte da classe computador, o valor de 500 MHz. Então ele foi trocado aqui, ó. Quando eu usei a função ligar, eu já vi o PHP ler que eu fiz uma instância da classe computador, que eu setei um valor para CPU e que eu utilizei a função ligar aqui embaixo e ele fez a troca lá, ó, de CPU, entendeu? Então esse daí é o tipo objeto. Agora nós vamos ver aqui também, deixa eu ver aqui, tem uns outros aqui que não é interessante mostrar, não estou dando uma olhada aqui na parte que eu separei aqui, vou colocar o constante. Então, como que a gente faz declarar constante em PHP? Declarar constantes aqui. Então, para declarar constantes em PHP, a gente faz o seguinte. A gente utiliza, tem uma palavra reservada em PHP que ela chama define. Então, você utiliza essa palavra define. Aí aqui dentro a gente coloca, aqui, ó, por exemplo, eu quero uma constante que se chama máximo clientes. Então, tipo assim, vou definir um valor máximo. Aí entre aspas duplas eu coloco o nome da constante, estou definindo o nome dela e o valor, máximo 100 clientes. Então, o que acontece? Quando eu coloco aqui eco máximo clientes, para imprimir o valor é assim, ó, máximo clientes, a diferença de uma constante para uma variável é que depois que você define o valor, ele não pode ser alterado. É só na própria definição. Então é 100, é 100. Nós vamos imprimir lá, você vai ver, vocês vão ver. Então tá aí, 100, ficou na frente aqui de computador. Tá aqui. Por que ocorre isso? A constante, o nome dela já fala, ele constantemente vai ser o mesmo valor. Então isso aqui é utilizado mais para configurações. Por exemplo, no teto máximo X de um salário de um funcionário. Posso fazer assim também. Ó. Posso definir teto salarial. Posso colocar assim, ó. Teto geralmente é com palavras maiúsculas, pode colocar underline, né? Teto salarial. Então vai ser R$1.000. Nenhum funcionário pode receber mais do que R$1.000. Então vou colocar aqui um BRzinho só para fazer uma quebra ali. Aqui em cima também vou colocar outro BR também que ficou colado lá, né? Aí aqui vamos supor aqui, ó, EcoBR primeiro e aqui foi Eco máximo clientes, né? Só que agora vai ser, deixa eu só fazer organizar um negócio aqui deixa eu colocar esse ali, colocar o P aqui e aqui eu coloco esse outro também. Só que aqui eu vou mudar o nome, que vai ser teto salarial. Então aqui eu consigo imprimir o valor de teto salarial, porque eu já havia declarado ele lá em cima, né? O valor de 1.000, ele vai ser R$1.000 que vai ser impresso aqui, ó. Então tá aí 100 que é do número máximo de clientes e 1.000 do teto salarial. Então constante, o próprio nome já fala, ele você não consegue, depois que você define o valor, até o próprio palavra reservada, o comando já é esse, define, né? Você está definindo um valor que não pode ser alterado. Então variáveis é para valores que tem que ser alterado dinamicamente, né? Agora a constante não, constante fica aí. Deixa eu ver o que nós vamos ver mais aqui. Vamos ver operadores. Eu vou fazer o seguinte, ó. Para essa aula não ficar muito extensa, eu vou parar aqui em constante. E na próxima aula a gente já vai continuar com
com a sintaxe aí do PHP, e também já vamos testando, né? Já com os comandos de saída nós vamos testando. Então, até a próxima videoaula e continue ligado aí no canal.